Olá pessoal, eu estou aqui para convidar vocês a darmos uma passeada pelas 10 competências gerais da BNCC. Nesse passeio, nessa conversa que a gente vai ter, vocês vão entender melhor cada uma dessas competências. Tá certo? Então, vamos iniciar aí e vamos passear pela competência geral 1. Então, pessoal, nós iremos falar da competência 1, tá? Vamos falar dessa competência aí que fala diretamente, né, do conhecimento, que trata aí do conhecimento. E o que é essa competência 1? Qual é o foco dela? É valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, tá? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Então, a gente já viu que ela já tem essa divisão aqui da dimensão e das subdimensões, né? Que tudo isso é meramente didática para facilitar todo o nosso processo de sala de aula, nossos planejamentos, enfim. E na nossa análise a gente vai falando, à medida que a gente for falando, você vai observando, tá, que as subdimensões vão aparecendo aí, tá bom, gente? Então, primeiro a gente já sabe aí que, que a competência, né, é a mobilização de vários recursos para resolver um problema, né? Por isso, a gente sabe que as 10 competências gerais, elas se relacionam a todo momento, tá? O tempo inteiro. Então, olha só, estamos falando de quê? De conhecimento, gente. É interessante que ah, certa vez ela tá latindo ali, mas tranquilo. Certa vez um cano entupiu, né, em casa. E aí a gente foi naquela, né, como que eu vou desentupir, onde a passagem ali não permitia colocar nada, nem um gancho, nem um ferro para puxar. E aí a gente teve que pensar em várias situações, né? E aí a gente viu, por exemplo, pesquisando na internet, viu um vídeo onde o camarada colocava sal, vinagre e água quente e limpava, né? E aí a gente foi fazer isso aí. Então a gente fez, deu certo, né? Deu certo. Então, entender o que é o conhecimento, essa pessoa que fez esse vídeo, ele tinha esse conhecimento, né? E, claro, a gente foi ali, buscou esse conhecimento e, de certa forma, a gente também se apropriou dele, né? A gente também se apropriou dele. Então, conhecimento é para você entender e explicar a realidade. É claro que a gente sabe ali que tem as composições químicas, né? Tem as substâncias químicas ali e que elas reagiram, né? Elas reagiram naquele momento ali e dando certo. Mas é claro que quando você vai fazer um vídeo, um negócio onde muita gente vai ter acesso, a gente tem que ter a certeza de que essas composições ali não vão dar um efeito colateral, você não vai prejudicar alguém. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade mesmo. Então, ali foi tranquilo, né? A gente viu que teve uma reação química, deu certo, desentupiu. E é isso, conhecimento é isso. Olha aqui a importância, né, de eu dominar esse conhecimento, para que eu possa explicar e, e também, né, explicar o porquê não pode ser feito. Então, eu tenho que ter esse conhecimento e dizer, olha, pode fazer isso aí, pode misturar essas substâncias que vai dar certo, não vai ter problema nenhum. Ou então, de sopa, não mistura isso ou aquilo que pode ter um efeito colateral, se pode te prejudicar, né? Então, isso é conhecimento e a gente tem que ter essa responsabilidade. Agora, eu quero te dar outros exemplos, né, de situações práticas onde você possa trabalhar e desenvolver essa competência do conhecimento com os seus alunos, né? Se os seus alunos são muito pequenos e eles são lá da educação infantil, o conhecimento é importante para a gente entender e explicar, né? Aí a gente tem que ficar bem atento a isso
e levar aquilo que realmente eles precisam, né? Quando eu trabalho, por exemplo, as cores, né? Esse conhecimento, eu já tenho conhecimento das cores. Então, quando eu trabalho as formas, as cores, quando eu dou um desafio em quebra-cabeça, por exemplo, onde só se encaixa uma forma, por exemplo, em forma de triângulo, e eu estou oferecendo para ele um conhecimento de forma que ele vai ter que usar aquilo para entender a questão que eu estou trazendo, né? Para ele poder montar o quebra-cabeça. Tá? E se eu dou, por exemplo, um objeto aí, uma forma de um triângulo, e ele sei lá, um formato pontudo, onde ele tenha que encaixar esse triângulo no formato de quadrado. Já pensou? Será que ele vai... Eu dei o formato de um triângulo para ele, para a criança. E aí ele sai buscando aonde ele vai encaixar esse triângulo e ele sai testando, né? E o que acontece, por exemplo, se ele for lá no formato de um quadrado? Será que ele vai conseguir encaixar esse triângulo, esse formato triangular? Então veja que o conhecimento é extremamente importante para que ele possa fazer esse encaixe perfeito, né? Para que ele busque ali o formato aberto ali de um triângulo para ele encaixar aquela forma que eu dei para ele. Dizer o nome da forma, explorar os lados, né, que tem, falar da cor, da espessura, se essa espessura também tem ali a sua largura, suas dimensões, falar do peso, isso é muito importante. Você pega um objeto, uma forma, entrega para ele e explora todos esses aspectos aí. Quando você empilhar uma série de coisas e você pode perguntar para eles, né? Tudo aquilo que você empilhou, isso aqui eu consigo pegar sozinho, né? Dependendo do tamanho do objeto que ele tem, eu consigo pegar sozinho isso aqui, né? Para atravessar para o outro lado da sala, eu consigo levar isso sozinho, isso é leve, isso é pesado, né? Trabalhar com essas probabilidades, né? Probabilidades do peso. Então, todas essas situações vão envolver, é claro, o raciocínio, né? Mas que ele vai precisar do conhecimento para resolver essas situações. Né? Tem situações boas para trabalhar também, mas se os seus alunos já é maior, né? Outras situações aqui a gente pode observar, se ele já é um aluno maior, se ele já está ali no ensino fundamental, você pode lançar para ele uma problematização, onde ele tenha que buscar conhecimento para poder resolver. E você pode lançar isso em qualquer área. Você pode lançar um desafio na área de história, de geografia, onde você vai fazer com que o aluno tenha que fazer uma leitura do espaço geográfico, de uma localização, se é verdade ou mentira, por exemplo, né? Que em tal localidade aconteceu isso ou aquilo. Se lá na Antártida, por exemplo, aconteceu que a pessoa queimou do sol, né? Na Antártida, olha só, veja bem, se a pessoa queimou do sol, isso pode acontecer? Então são questionamentos que a gente pode estar lançando, né? É claro que se ele souber que na Antártida é muito frio, ele pode ter queimado, mas não do sol, né? Mas ele pode ter queimado do frio. Então ele obteve esse conhecimento aí. Veja aí o conhecimento servindo para explicar a realidade, né? Então são pesquisas que ele vai observando. A pessoa lança uma situação da Antártida, né? Por exemplo, disso aí, e aí lançou para ele, ele vai pesquisar. Então na pesquisa ele consegue chegar ao conhecimento que de fato ele queria, né? Para poder explicar essa situação. Tá? E se outra situação, se seu aluno está lá no ensino médio, olha que bacana. Você pode trazer muitas proposições de desafios, onde ele tem que sustentar ali o que ele vai dizer, buscando conhecimento para resolver esses enigmas, por exemplo, caçar o tesouro, onde cada estação é um desafio diferente. Você pode lançar esse desafio para que esse aluno possa percorrer a trilha, né, por exemplo, de matemática, resolvendo problemas, né, equações. Você pode fazer com que ele faça uma trilha na área de química, né, onde também você faça
você lança as problematizações, você pode lançar também na área de física. Então, cada área você pode estar organizando as atividades e estar lançando para ele, né? Nesse jogo aí, nessa trilha, por exemplo, você pode fazer uma proposta interdisciplinar, né? Então, trilhas são ótimas oportunidades para que o aluno mobilize. Então, observe, numa trilha você pode envolver aí diversos componentes, né? E se você fizer uma trilha de sustentabilidade que fale sobre planeta, por exemplo, com os pequenininhos, você pode falar dos animais, né? Se você estiver lançando uma trilha, brincando lá, falando sobre os planetas, você pode falar dos animais, de preservação, enfim. Você pode falar no ensino fundamental também, da questão ambiental, do uso da água, da sustentabilidade em relação ao uso da energia. E lá em cima, já no Fundamental 2 também, médio, enfim, você pode colocar ações mais complexas, né, que envolvam leis que proíbem tais procedimentos. Então, tudo isso são atividades onde o aluno vai desenvolver competência do conhecimento. Você está buscando estratégia, buscando atividades, exercícios, né, dinâmicas, brincadeiras, que façam com que o aluno pesquise, corra atrás e desenvolva essa competência do conhecimento, né? Essa competência do conhecimento, que é tudo isso aqui que a gente já falou. Bom, e é importante a gente falar, lá no finalzinho da competência, que diz que ele vai refletir sobre aquilo que ele aprendeu, sobre aquilo que ele estudou, ou seja, veja aí que essa competência tem uma pegada de metacognição. E a gente observa aqui, olha, onde ela aparece aqui, olha, metacognição. Né? Então você consegue ver isso aí. Né? O que é essa metacognição? O que é essa metacognição aí? Que é refletir sobre cognição. Refletir sobre cognição. Cognição é aprendizado. Toda vez que eu avanço um desafio, resolvo um problema, eu avanço um estágio da inteligência. E quando a gente reflete sobre o que aprendeu, né? Claro, a gente faz uma reflexão daquilo que a gente aprendeu, isso se chama metacognição. É uma reflexão sobre a cognição. E a competência, ela sinaliza isso. Que ele também deve olhar para os procedimentos, conhecimentos que ele se apropriou. E deve olhar aquilo que ele construiu, aquilo que ele caminhou, para que ele possa usar esse conhecimento com o objetivo de construir uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Muitas vezes, o conhecimento, gente, é a maior arma que o ser humano pode ter. Na realidade, a gente sabe, conhecimento é a maior arma que o ser humano pode ter. Quando eu estou na fila da padaria, por exemplo, e se eu sou idoso, eu tenho consciência de que há leis, né, que existem leis que me dão prioridade no atendimento. Então, se eu sei disso, eu tenho certeza disso, eu vou ali requerer esse direito, né, esse direito de ser atendido. Aí, mas e por quê? Né? Mas por quê? Porque eu sei que é uma forma de eu ser incluído na sociedade. Então veja que, né, que a gente ter a possibilidade de oferecer o conhecimento é algo, né, muito bacana. Né? Muitas teorias pedagógicas, muitas linhas de raciocínio, de pensamento, acham que a gente constrói o conhecimento. Então, quantas vezes você já ouviu por aí, né? Vamos construir esse conhecimento. Então, muitas dessas teorias, linhas de raciocínio, elas andaram muito por esse caminho, né? Isso é muito recorrente, né? Que o aluno tem que construir esse conhecimento. Né? Mas eu, particularmente, eu tenho, e assim como vários colegas, né? Eu tenho outro entendimento, né? Que conhecimento a gente não constrói. Conhecimento, ele já está ali, né? Ele já existe, a gente se apropria, né? A gente se apropria desse conhecimento que já está ali, prontinho, só para você chegar e se apropriar dele e vai embora, né? Passar para frente. Bom,
O aluno ele vai aí se apropriando desse conhecimento, né, na medida em que ele vai se relacionando com o conhecimento. Então, se o conhecimento está ali, ele já existe, né? À medida que o aluno vai se relacionando, vai se aproximando dele, ele se apropria do conhecimento. Tá? E isso, claro, na medida em que o professor oferece oportunidades para que ele, de fato, se aproprie disso. Né? A gente sabe que a forma já está ali, ela já existe, a cor já existe, a reação química, né, que a gente deu lá no exemplo lá no início, a reação química já existe, o conhecimento ele existe. Nosso papel de educador é fazer com que o aluno acesse, né, esse conhecimento, se aproprie dele, reflita sobre ele e faça com que ele seja o que? Me diga, seja o que? Seja uma ferramenta de transformação, né, e de transformação pessoal, de transformação da sociedade. Enfim, gente, essa pouca fala, essa pouca reflexão aqui sobre essa competência é só para vocês entenderem que essa competência 1 fala de tudo, né, em relação ao conhecimento, né, essa busca de informação, né, se você buscou essa informação, se você tem essa informação, você encontrou essa informação, você aplica, tá, essa informação, esse conhecimento que você adquiriu, e observa que se você aprendeu, isso é algo que vai ficar, né, pro resto da sua vida, né? E conhecimento é isso, né? Aí olha a questão da metacognição que a gente falou. Enfim, é isso aí. Eu espero que tenha, assim, de certa forma, feito uma abertura na mente de vocês para que vocês possam refletir e muito mais além do que foi falado aqui, né? Busque mais sobre essa competência, que tem muita coisa boa. Então, valeu, gente. Vejo vocês lá na competência 2. Tá bom? Então, tchau, tchau. E até lá.